Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha, nos assistindo aí pela sua TV, pelo seu tablet, smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você não conhece, o Peregrinando é o programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor. E antes aqui de eu já apresentar os nossos convidados ou falar do tema de hoje, roda a vinheta. Aqui nós abordamos alguns temas da Igreja Católica de forma mais descontraída nesse bate-papo, nessa entrevista, né? Mas antes de eu continuar também aqui e já apresentar convidados ilustres, convidados. Não sei se vocês perceberam, hoje a gente tá num ambiente diferente. Hoje não convencional. Tudo surpresa, não tudo convencional. Surpresa. Não. É o Peregrinando na Estrada, que por acaso é um programa muito especial que a gente sai da cidade e vem pra cidade onde a gente já estava. Exatamente. Ninguém não, faz e isso. sem contar que hoje acabam muitas piadas no nosso programa. Acabam muitas piadas. Hoje é o dia aí que você que tá acompanhando. Se você não acompanha nossos programas, nossos episódios gravados, nós estamos aqui no episódio 9. Tô certo? Tá certo. Então tá certo. Corra lá, assista os outros 8 episódios, tá muito legal. E se você já acompanha, você já sabe que a gente menciona o nome desse nosso convidado em todo o episódio. Não sei se ele acompanha isso, mas o nome dele é dito desde o primeiro até o 8º episódio. Só faltou a gente colocar um contador. Só faltou... Não, ele faz. Ele disse, em off aqui, ele falou assim, viu, anoto todas as vezes o horário que vocês falam meu nome, porque é honra pra mim, né? Ter o meu nome citado nesse maior programa do Brasil aí, de podcast aí. E ó, no episódio que nós gravamos com o Rô, nosso irmão Rodrigo, é dito 57 vezes o nome dele, e é incrível que hoje a gente vai falar 2 vezes e nem é só dele. São 2 vezes o nome dele e não é só dele. Mas já dei muito spoiler aí. Antes da gente continuar, Ô, Rafa, cadê a sua caneca, cara? Cadê a sua caneca? Faz um merchan numa caneca linda aí pra gente. Pera aí, deixa eu tomar antes um gole aqui. Olha, que espontâneo. Que delícia caneca de água, linda, hein? Muito bonita, né? Aí, pessoal, ó. Comunidade Peregrinos do Amor. Quem aí que tiver interesse de adquirir essa caneca, já sabe, né? Manda um e-mail pra nós aí, a gente vai tentar o mais rápido possível enviar para vocês aí. Caneca linda, hein? Tomando nela, o líquido fica até mais abençoado. Água benta. Se falar para vocês, aqui é Caneca lindo. Benta, São João Paulo benta. II aqui, ó, Comunidade Missão Peregrinos do Amor, líquido abençoado. Você até se sente melhor quando toma nela, viu? Exatamente, mas tem duas canecas aqui diferentes que os santos estão ali, ó. O pessoal já tá ligado, o pessoal já vai ver daqui a pouquinho. Mas aí, ó, o tema de hoje, nós vamos peregrinar aqui pelos caminhos dos pais e dos filhos, né? A gente vai falar sobre essa relação. E para agora falar, né? Vamos já apresentar então os convidados, né? Temos aqui hoje o Matheus e o Matheus. Palmas! Sou Matheus pai. Eu sou o Matheus Filho. Matheus, vocês viram que a gente já falou 2 vezes Matheus. Vamos contando aí agora, porque a gente vai bater um papo muito legal aqui. A gente preparou esse episódio porque a gente queria falar de uma relação entre pai e filho, né? Todo mundo tem essa relação, mas a gente olha a relação dos Matheus como uma coisa muito legal, uma coisa muito, assim, única, né? E a gente queria abordar esse tema, conversar com vocês sobre isso e saber mais de como chegou nisso, né? Que é muito legal mesmo. Então, a primeira pergunta eu queria saber do Matheus pai, como ele conheceu a comunidade? Como você chegou até a comunidade, Mar? Então, na verdade, eu conheci a comunidade no ano de... antes de ser comunidade, era Ministério de Música, Anjos Adoradores, né, no ano de 2003. 1500 antes de Cristo. E, na verdade, eu sou um dos primeiros membros, né, músicos, né, dos Adoradores. Eu fui a convite do meu irmão, do Adriatson, né, na época a namorada dele, a Vanessa, e do irmão dele, do Aguinaldo. E aí ele me fez o convite para tocar, na verdade, no Anjos Adoradores. Fui o primeiro músico a ser convidado para isso. Eu tocava violão no mundo, né? Eu tocava muito violão, eu era violonista, tocava no mundo, tocava nos barzinhos, tocava, né, com uma pessoa que me ensinou, que chamava Rodrigo. E, na verdade, eu fui para a igreja e tal, e eu fui convidado para tocar nos Anjos Adoradores. Aí, fiquei com eles sempre, eu permaneci.
até ser fundada a comunidade Missão Peregrinos do Amor. Então eu estou desde o início, desde o Anjos Adoradores em 2003, dia 3/3 de 2013, que vai fazer agora, daqui 2 semanas, 18 anos de Anjos Adoradores, e desde o início da fundação da comunidade. Então eu sou o primeiro membro aí desde o início de tudo. Daí veio o Rodrigo, meu irmão, junto comigo, e o Pedro, meu primo. Então, nós estamos há 18 anos na comunidade. Primeiro como Ministério de Música Anjos Adoradores e depois como comunidade Missão Peregrinos do Amor. E como você conheceu o Adriadson, né? Você falou que ele foi lá, vocês tiveram esse convite por parte dele, né? Mas como que surgiu essa amizade entre você e ele? Então, na verdade, eu conheci o Adriaço por um outro irmão meu, né, o Thiago, o Barrão, né? E o Barrão falou de mim para ele, falou, olha, eu vou apresentar para você um cara que toca na igreja, né, porque eu, na verdade, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? Então, ele me apresentou para o Adriadson e, assim, foi assim, como a gente fala, entre homem e mulher, que é amor à primeira vista, foi amor de irmão à primeira vista também. Ele me fez um convite, ele me parou ali no pontilhão do Melo Aires, ali na Rosário, falou, vem aqui, tal, a gente se conheceu muito pouco, mas é ali que a gente se conheceu mesmo. Você quer tocar no ministério? Estou montando um ministério e Deus toca no meu coração que você vai tocar pra gente. Eu, assim, sem pensar muito, falei, quero. Falei, quero bem assim, né, espontâneo, e a gente ali começou a criar uma amizade. Né, 18 anos, assim, 19 anos que nós somos amigos, que nós nos tornamos até mais do que irmãos. Então, ele que é o fundador da nossa comunidade, né, era o coordenador de música nossa na época, então a gente se conheceu ali e foi uma amizade que logo saiu da superfície e entrou numa profundidade muito grande. Então, foi através dali. Foi um irmão meu, o Thiago Barrão, que me apresentou para o Adriadson ali, né, a quem os dois eu devo muito a minha vida e conversão. Pô, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu tô vendo o Mateuzinho do seu lado. Cara, ele é do seu tamanho, cara. A pergunta é, com quantos anos teve o Mateuzinho? Porque ele tipo, parece muito uma regulagem de altura e de idade aí, cara. Quantos anos tem o Mateuzinho? Mateuzinho, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 19. Tem 19. Com quantos anos você foi pai, mano? Então, na verdade, o Matheus nasceu em 2001, né? Eu tinha acabado de completar 21 anos, né? Eu fui pai muito cedo, né? Então, eu tinha... Tanto que ele faz 20 esse ano, né, filho? E eu faço 41. Então, ele nasceu dia 25 de junho de 2001. Tinha 21 anos. Foi quando eu fui pai realmente muito jovem. Graças a Deus. Cara. Você acha que te ajudou ou dificultou mais, assim? Porque o que é que a gente vê, por exemplo, eu tenho vários amigos que foram pais também cedo, sabe? E às vezes a galera não soube lidar muito com isso. Uns não são mais muito ligados aos filhos, ou ele tem uma dificuldade de se relacionar com a criança. E você tem uma relação tão linda com o Mateuzinho, cara. Isso ser pai cedo, aos 21 anos, hoje é considerado cedo. Ele te ajudou mais nessa relação ou foi muito difícil para você? Na verdade, se eu pudesse voltar atrás, eu faria novamente. Me ajudou muito, não me arrependo de nada, muito pelo contrário. No começo, lógico que há dificuldade, porque eu era ainda um adolescente que estava fazendo um processo de transição, saía daquilo que eu acreditava que Deus tinha preparado para mim, que eu ia ser um atleta, jogador de futebol, jogava bola fora. E logo eu conheci hoje a minha esposa, né, a mãe dele, Ana Paula, e a gente teve assim, ele bem cedo. Eu acredito que não atrapalhou. Teve as dificuldades como todos os pais teve. No caso, um pouco de maturidade, sim, claro que há, né, ainda mais pelo período de transição, mas ele assim, sempre foi o maior presente da vida da gente, né? Então, eu tive ele bem cedo. A gente já criou uma amizade muito forte, porque eu sempre fui assim um pai assim presente na vida dele, né? Por mais que eu e a mãe dele por um tempo nós ficamos separados e tive uma liberdade muito grande de sempre estar todo dia com ele, mas a gente sempre assim foi muito unido. Sempre foi ele o meu melhor amigo, sempre foi meu companheiro para tudo, meu parceiro para tudo, como ele até hoje, né? Então, teve dificuldade? Teve sim, mas é uma dificuldade mais da transição, da fase de adolescente para encaixar na fase adulta, né? Mas em termos assim de criação, não. Porque, na verdade, eu tive assim duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo, que foi a mãe dele, que também era uma garota, uma menina, mas que amadureceu e me ajudou, e a avó dele, a minha sogra, que foi nesse período fantástico. Então, ela foi uma ponte também que me ajudou muito nessa transição de amadurecimento e de laço que eu tive com ele. A minha sogra sempre foi assim uma pessoa muito importante de quando ele era criança na minha vida. Isso eu tenho que agradecer muito a ela. Bacana, né? A gente
não costuma ver isso, né? Assim, é uma exceção mesmo, porque geralmente quando dois adolescentes ou dois jovens têm um filho, dificilmente você vê essa família unida e permanecendo unida e tudo isso só por Deus mesmo, porque geralmente é bem o oposto disso que se enxerga, né? Às vezes até a criança fica traumatizada nesse meio tudo, e graças ao bom Deus não é o caso de vocês. Então, eu também aproveito aí para mandar um abraço para Paula, que tá aqui nos assistindo no estúdio, que é a casa Paula. dela. Então, a Paula tá ali, ó. Um abraço para Paula. A Gabi e a Bia também, tá todo mundo Gabi, a aqui. Bia. Agora temos uma equipe, a Kelly e o Léo. Assim, todos estão aqui, a Kelly, o Leozinho. Hoje a gente tá até um pouco acanhado, vocês veem a gente assim meio Com plateia, tremendo, né? assim, com plateia, a gente não tá acostumado. Que isso, eu ensaiei no espelho hoje, cara. Então, também a tarde inteira pensando assim, nossa, como eu vou falar, como eu vou me portar na frente de tanta gente assim, né? Nossa, super difícil. E você, Mateuzinho, como você enxerga essa relação com o seu pai? Você imagina, tipo assim, ó, a relação que você vê dos seus amigos com os pais dele. Você sente algum, óbvio, né, que sente uma diferença, né? Mas você assim fala assim, pô, meu pai é o meu pai, né? Existe isso? Porque assim, eu falo porque assim, a minha relação com meu pai também não é, claro, a gente ama ele, lógico, mas assim, eu não tenho esse tanto vínculo assim, como eu vejo como vocês têm, né? Então, eu pergunto isso porque de dentro, quem está de dentro, às vezes não enxerga como alguém de fora, né? Ah, não, isso existe sim. Quando eu percebi isso foi no Dom Bosco, porque quando meu time estava ganhando, tava os pais de todo mundo. Mas quando começava a perder, só o meu ficava lá, independente do horário. Então, até meus amigos sempre falam até hoje que meu pai é um cara excepcional. Né? Meu pai é amigo dos meus amigos, sempre foi, desde qualquer amigo, qualquer idade. Então, eu Se sempre deixar, percebo ele isso. até joga bola todas as vezes com vocês. Joga. Sexta-feira eu fui jogar e ficou bravo quando chamou ele. Matheus é joga. meio sentimental assim, gente, mas... Não começa a entregar não, hein? É o pai que fica bravo, né? Ele fala, não, mas o seu time, como que é o seu time sem eu lá? O pai fica bravo. Mas quando meus amigos vêm em casa, ele participa junto e eu acho bem legal isso aí. Eu nunca reclamei disso pra ele, que eu acho legal, tipo, a gente tem essa relação de pai e filho, mas também tem uma amizade bacana entre a gente. Até nas trairagens, né, Mateuzinho? Principalmente. Principalmente. É mais traíra. Não, vocês combinam fazer as coisas juntas, assim? Fala, não, vamos sacanear o Léo, ou vamos sacanear não sei quem. Muito. A gente sacaneia todo mundo. A gente fica com dó das meninas, que a gente apronta com elas. A gente apronta com a mãe dele, com a minha esposa, com as meninas iguais. E toma igual também, né? Na hora de tomar uma galada, a gente toma junto também. Porque né? não sabe de quem foi a ideia, né? Já aproveita e tava a galera Coisa de Matheus, cara. Coisa de Matheus. Mas o Mateuzinho fala uma coisa que eu acho muito engraçado, que quando pergunto o nome dele, ele fala, eu me chamo Matheus porque meu pai foi muito criativo. Eu tinha anotado isso também pra falar. Cara, eu acho muito legal, cara. Tipo, como você chama Matheus? E seu pai? Matheus. Não, e o Nuro não é que é só Matheus. É Matheus, Rodrigo Ferro, é igualzinho o nome É igualzinho. inteiro, né? Muda só o sobrenome do meio. Ah, então, Eu- um sobrenome de 5 Cara, nomes, isso aí um é diferente. É pra unir mesmo. Falar, É verdade, mano. Ninguém não tem nem... E outra, não tem nem como falar que não é, né? Um é cópia do Igualzinho. outro. Tem umas fotos aí que às vezes mandam do Matheus quando ele era criança, quando ele era mais jovem, da idade do Verdade. Mateuzinho. É a mesma Se coisa. colocar uma foto do Matheus hoje com uma foto do Matheus quando ele era jovem, não dá pra saber quem é. É idêntico. Se a produção achar, a gente vai pôr aqui na tela pra vocês. porque E a gente não agora- vai falar quem é quem. Aí vocês decidem quem que é aí. Que agora temos produção, a Não, nossa equipe agora já tá maior, já tá crescendo, já temos o Leozinho, a Kellen ali, apostos pra ajudar qualquer coisa aqui, então. A vai Gabi ver. do negócio Já dela vão aqui pra buscar nós, foto lá pra gente. Teve uma época que meu pai teve uma ideia muito boa, que foi colocar a minha foto e dele no Facebook dele. Daí, tipo, tava Matheus Ferro, a foto de nós dois. Tinha gente que achava que ele era eu, que eu era, ficava marcando eu em foto que eu nem tava. É verdade isso aí. Pô, sensacional, da hora. cara. Mas essa ligação que vocês têm é muito bonita de ver. Sabe? Talvez a gente aqui nem consiga passar pra quem tá assistindo isso. Mas é o que o Rafa falou. Tipo, eu amo meu pai e tudo, mas a gente não tem a ligação que vocês têm, sabe? A maioria, por exemplo, você falou do futebol.
A maioria dos pais, pelo menos o meu era assim, é tipo, leva o filho lá e deixa, velho. O cara não fica lá, entendeu? Ou leva na escolinha, deixa na escolinha de futebol, vem, que hora que tem que vir aí buscar, entendeu? Aí vai lá buscar. E até é bonito ver, tipo, o seu pai, ele se importa mesmo, ele tá lá e ele é aquele cara que fica bravo se você não coloca ele no time, entendeu? É muito legal de ver isso, né? Mais uma pergunta pra você que agora me ocorreu aqui. Seu pai é missionário da comunidade. Ele é um consagrado, alguém que dá a vida, que tem muitas missões, né? Como você vê isso, Mar? Assim, tipo, te incomoda? Você acha assim que, olha, a comunidade tá roubando muito o tempo do meu pai e ele não tá muito comigo? Ou você não, é de boa e vai lá, tal? Como você se importa assim? Eu sou bem de boa, na verdade. Eu sempre, né, por causa do meu pai e da minha mãe, somente cresci na comunidade lá. E eu nunca achei ruim, muito pelo contrário, eu acho legal, porque meu pai nunca, tipo assim, ele sempre quis me incluir em tudo, até no negócio da comunidade. Então, desde pequeno, ele me leva a todo lugar, principalmente, eu não acho bem legal. Acho bem legal isso aí. Não fico bravo ou chateado, muito pelo contrário, fico feliz de ele estar lá, melhor ele estar lá do que em outros lugares, né? E só falta o Mateuzinho participar da comunidade com a gente, né? Isso aí é uma coisa que tá faltando, hein, pessoal? Estamos em oração. Anotamos aí. Estamos em oração. Mas eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, eu tenho um filho, eu vou ter um filho, agora vai nascer o Francisco, e todo mundo quer isso, sabe? Quer que o seu filho fique junto, que não tenha essa, digamos, rixa com a comunidade está roubando o tempo do meu pai, ou ele não dá muita atenção pra gente. E deve ser uma preocupação do Mar também, porque como que você lida com isso, né? Tipo, você é o pai, você é o marido da Paula, mas você também tem as suas missões e tem os seus filhos e não pode deixar faltar, como o Dri, nosso fundador, bem diz, não pode deixar faltar nenhum dos lados, né? Você não pode deixar faltar nenhum. Como que você lida assim? Você tem essa preocupação? Então, na verdade é o seguinte, desde o início, né, a promessa que eu fiz para Deus no altar foi: você promete criar seus filhos diante de lei de Deus da igreja? Eu disse sim. Eu e a minha esposa, a gente disse sim. Então, o primeiro ponto e o primeiro passo e a nossa missão como pai sempre foi evangelizar os filhos e fazer com que eles estivessem no caminho da igreja. Então, o caminho de Deus, conhecesse esse Deus verdadeiro, esse Jesus sacramentado. Temos como nossa mãe, Nossa Senhora, a importância dos santos e anjos e de toda a história da palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. E eu acredito que nós conseguimos. A parte missionária é uma parte mais vocacional. Então, já entra a gente pode dizer, do chamado. Então, eu e a Paula, nós temos um chamado. Né? Eu e a Paula temos um chamado na comunidade Missão Peregrinos do Amor. E o Mateus hoje, não é que ele não tem um chamado na comunidade Missão Peregrinos do Amor. Ele tem um chamado, primeiro, é o chamado de Deus, é a vocação universal, como que a gente diz nas nossas formações. E ele frequenta hoje a comunidade dele aqui, que é do 1º de maio, tem uma amizade linda nesses meninos muito bons de Deus, da igreja. Então, eu acredito que para cada um o chamado ele é individual. Claro que eu queria que ele estivesse na comunidade, claro, porque minhas filhas estão e o meu pequenininho também está. Mas se o chamado dele é numa outra paróquia, fazendo uma outra missão, por uma característica dele, porque ali é necessário que ele esteja com a personalidade dele e o testemunho dele em outro lugar, é como acontece com a minha cunhada, a minha cunhada irmã, a Natália, que ela é missionária consagrada da Peregrinos do Amor e a mãe dela é consagrada missionária da Aliança da Misericórdia. Então o importante é o trilho, estar no caminho certo. Aonde esse trilho depois ele nos leva e nos conduz, aí é o chamado de cada um. Né? Eu vou para cá e você vai para cá, mas fazendo o mesmo chamado. Então, lógico que eu gostaria que ele fosse da comunidade Missão Peregrinos do Amor, claro que eu queria, né? Mas hoje ele é um adulto, ele já é um homem, né, de 20 anos ali, e ele é muito bem, ele tem um discernimento muito grande, ele é um menino realmente muito especial. Então, a nossa primeira missão foi levar ele a Deus. Nós brigamos com o mundo para levar ele a Deus. Amém. Né? Tenho certeza que nós conseguimos isso. Agora, esse chamado aonde estar, qual é a vocação dele dentro de uma comunidade, se é numa paróquia, se é naquela outra paróquia, qual é a ordem que ele vai estar, aí é algo individual que ele vai descobrir isso. Gostaria muito que ele estivesse conosco, mas o importante é ele estar no trilho. O importante é ele ter
o sentido único da nossa vida, que é Deus, é Sim. Jesus, né? Isso que eu acho que é o que mais importante, que acredito que vocês fizeram muito bem, não só com o Mateuzinho, mas Sim. com os outros 3 filhos, né? E assim, Má, a gente já conhece um pouco do seu testemunho com o seu pai, né? Vamos falar um pouquinho assim, não vamos... Se você está em dúvida, já temos umas pregações aí que o Mateus fala sobre isso, não vamos ficar aqui se estendendo muito. Mas, assim, você acha que, de alguma forma, a relação que você teve com o seu pai afetou no modo que você, assim, quis criar? Porque a criação também é uma escolha, né? Deus ajuda, mas é uma escolha que você decidiu fazer. Você e a Paula decidiram fazer dessa forma. Você acha que essa relação que você teve com o seu pai, de alguma forma, afetou isso no modo que você criou não só o Mateuzinho, como seus outros 3 filhos? Santo Agostinho vai dizer o seguinte pra gente: se Deus não tivesse a certeza que todo mal ele não poderia tirar o bem, jamais ele permitiria o mal. Na verdade, a relação que eu tive com meu pai realmente foi uma relação conturbada, foi uma relação muito afastada. Eu não tive essa amizade que eu tive com o meu pai, como eu tenho com o Mateus. Então, do mal que eu vi, que a relação que era minha e do meu pai, eu não queria para a relação minha com meu filho. Eu fiz o processo contrário. Então, eu peguei tudo daquilo de negativo que tinha em relação minha com meu pai, né? O que afetou, na verdade, foi que eu tive meus ressentimentos, as minhas mágoas, as minhas frustrações. Porque qual filho gosta de não crescer com o pai? O pai, ele é referência, o pai é a presença de Deus. Né? Como a mãe é o amor de Deus, o pai é a presença de Deus. Quem não gostaria de ter o pai, o herói, o cara, o top, aquele que defende você, aquele que te protege, aquele que te ensina, que te exorta, que muitas vezes você entra, né, na vara do pai, né, no chicote que ele faz, claro. Mas eu peguei todo esse lado negativo que eu não tive com meu pai e transformei em algo positivo com o Mateus. Eu vi o que eu queria ser para o meu filho, o máximo de exemplo. Né? Eu estava conversando até isso com a minha esposa hoje, sobre a questão de exemplo e a questão de dar orgulhos para eles. Né? E eu peguei isso e transformei nesse mal que foi o relacionamento meu com meu pai, num bem maior no relacionamento meu com meu filho. Né? Pode ver, eu tenho uma amizade com ele que é incrível. Ele citou lá no começo que os amigos dele são meus amigos, e são. Os amigos dele mandam mensagem no meu WhatsApp, mandam mensagem no particular, conversa. Eu dou dura neles, fortíssimas ainda, né, Mateus? Nos amigos deles, e eles me agradecem, coisa que os pais deles não fazem. Por quê? Porque antes nasceu uma amizade profunda entre eu e meu filho. A gente tem, assim, uma amizade que é uma amizade de amigos, mas não deixa de ser uma amizade de pai e filho, que é a primazia do nosso relacionamento, né? Um relacionamento de máximo respeito. Então eu olhei para o meu pai e falei, eu não quero isso, mas para que eu não possa querer isso, eu também preciso mudar meu comportamento. Em casa, eu não trago bebida alcoólica, não tem bebida, não tem cigarro, não tem pornografia, não tem nada. Então, para que eu pudesse alcançar essa amizade com ele, não frustrando e, como você disse, né, afetando o relacionamento, eu precisei fazer um processo contrário. Ele não afetou, ele me ajudou. Foi um testemunho para não fazer igual, né? Um exemplo para não fazer igual. E assim, também é interessante porque você falou uma coisa aí que às vezes pode ser até de confundir. Por exemplo, dessa relação de amizade que vocês têm entre vocês, pode ser que em algum momento isso acabe se perdendo no sentido assim, meu pai é muito meu amigo, eu tenho alguma liberdade que eu tenho só com meus amigos e não com o meu pai, por exemplo. Mas eu acho que não é o caso, né? Eu deixo ele responder essa. Como que eu sou aqui em casa com ele. Pode falar, Mateus. Por favor. Não, é isso mesmo. A gente é amigo, mas acima de tudo é pai e filho, né? Tem que ter respeito, tudo, educação. Então, às vezes, antigamente eu confundia um pouco as coisas, mas meu pai nunca deixou isso acontecer. E eu percebo que isso é a melhor coisa, que acima de tudo é pai e filho, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque eu ouvi uma vez alguém falando isso, que o pai não pode ser muito só o amigão do filho. Tem que ter a relação ali, tipo, sou seu amigo, tudo bem, mas eu sou o seu pai, né? Tem que ter essa relação, senão acaba confundindo mesmo. Senão falta com respeito e tudo mais, né? É uma pergunta que eu já ia emendar, já o Rafão já passou aí. Aqui em casa eu tenho uma amizade tremenda com meus 4 filhos, que são de idade muito assim, distante um do outro. Um vai fazer 20, uma vai fazer 14, uma vai fazer 10 e um vai fazer 3.
Então, eu não tenho, meus filhos não são escadinhas. Então, muitas vezes não dá para muito generalizar a dura. Então, tem que ser, né, as exortações. Então, tem que ser uma para cada idade deles, para que eles entendam, compreendam. O Mateus, de 19, 20 anos, ele toma umas duras em mim, fortíssima, tudo nunca faltando com respeito, sempre, né, mostrando para ele o quanto ele está errado e nunca deixando de elogiar. Hoje mesmo foi isso. A gente viu os opostos. Ele tomou uma dura, depois tomou um elogio, né? Em momentos diferentes. Por quê? Porque é importante isso. Ele precisa ser. Ele é um adolescente que vai ser sempre moldado. Sempre vai precisar algo para ser moldado dele para que ele continue sendo esse adolescente bom, né? Eu lembro que há pouco tempo a Vanessa Napp, nossa fundadora, escreveu assim: parabéns pelo seu filho, né? Falei que ele é padrinho do meu sobrinho. Meu sobrinho tem 16 e meu filho tem 19. Porque o meu sobrinho de 16 vê o Mateus como exemplo de adolescente. E a Vanap escreveu: parabéns, vocês criaram ele para ser um menino bom assim. Então, para que todos possam ver que ele é um menino bom e continue sendo, ele precisa tanto da exortação e tanto do elogio, a importância dos dois. E ele vai continuar sendo isso aí. Na hora que ele precisa ficar de castigo, ele precisa escutar, ele precisa sentir a firmeza que o pai dele está aqui, ele está aqui. Mas isso é amor, isso é amizade, amigo, é isso. O pai amigo de verdade é esse. É o que chama atenção, que exorta, que dá duro, que sabe repreender, deixar de castigo. Ele até comenta, ele pode falar isso, ele fala pra minha sogra: nossa, o duro que o meu pai, ele vai dar duro em mim, ele fala daquele jeito dele que dói na alma, entendeu? Ele fala isso pra minha sogra. Nossa, ele vem com um jeito, com uma conversa que você não tem como escapar. E aí você acaba doendo as exortações do meu pai. Né, Mar? Então, Mateuzinho, na verdade, a bronca nem é tanto, pelo que o Mateus está falando, nem é tanto aquela questão do mais firme, mais gritando, mais escandaloso. É mais alguma coisa que toca no seu coração. Que na verdade seu pai falando é gritando já, né, Matheus? Falando Normal. baixo, já, o vizinho já escuta. Não, Vai ficar em castigo? É que hoje ele tá super controlado, não sei o que tá acontecendo, né? São as câmeras. Quaresma, pode ser, quaresma, Ou a quaresma. Jejum do oração. silêncio. oração, abstinência, exatamente. E tô conseguindo, gente. Tão vendo? percebendo. Olha a intercessão de quem aqui, ó. São Padre Pio. Olha lá. Já viu já, né? Já viu, né? Na verdade é porque a Carol também desligou o microfone dele. Mentira. É, não, imagina, não vai Mentira. desligar, né? Mentira. Olha, Mateuzinho, só uma descontração. Tipo assim, vocês são muito amigos, né? Fazem tudo junto ou assistem jogo junto. Seu pai te obrigou a ser corintiano ou foi por livre e espontânea pressão? Não sei, eu era pequeno, mas uma época eu comecei a gostar de um outro time aí. Não fale essa parte. Se você falar, Quarta edição. eu deserdo já sobre essa história. Cite os nomes. Qual outro time? Não, nem lembro por que eu comecei a gostar Nem eu lembro. do Botafogo, nem lembro por Não dá nem pra quê. acreditar nisso. Daí já deu uma azedada, assim, começou a ficar bravo. Entendi. Foi por livre e espontânea pressão, então. Foi. Não, na verdade, quando a pressão... pequeno, assim, A pressão quem sofreu foi meu sogro, que queria que ele torcesse pro Santos. Que no início ele morava com meu sogro, ele comprou tudo quanto é uniforme do Santos, comprou isso, comprou... Meu sogro é santista doente, roxo, mas doente. Assistindo, ele faleceu, assistia o jogo do Santos, do Pelé, ele chorava e comprava as coisas. Falei, imagina que vou deixar isso acontecer nunca. A hora que eu levei ele do Pacaembu ali, viu a torcida do Corinthians na Gaviões, ele disse: já era, é amor à primeira vista. De pequenininho ele já foi, já. nossa, você gosta de ir lá, tipo, no estádio mesmo? Nossa, Assistir lá a gente com é uma sócio torcedor, há galera. muito tempo a gente vai no jogo, Eu sempre. gosto bastante. Na hora, eu prefiro estar na torcida do que ver o jogo mesmo. Ficar cantando, pulando, é uma emoção bem legal. Quem vê o Mateuzinho quieto assim, não imagina, né? É, cara, eu tô perguntando porque eu nunca fui num estádio. Mas parece que é uma energia diferente do que você assistir da sua casa, né? Tipo, é outra coisa, né? Teve um ano que a gente tomou, assim, várias galadas da Paula aqui, porque a gente tava indo muito viciado. A gente tava indo de quarta e final de semana pra São Paulo. A gente pegava quarta e ia final de semana. Ela começou Tomou já bronca. A cortar. Paula tá ali no cantinho só assim. É verdade. Tomou várias galadas, porque a gente chegou aí muito em jogo de futebol. Porque nada o Matheus gosta de fazer assim, tá comigo, e eu vice-versa com ele. A gente faz tudo. Chega na hora do jogo, ele prepara o meu colchão para ele estar do lado dele para assistir o jogo. Ele fala: pai, seu colchão já está preparado.
Daí ele já deita. Então vocês têm que torcer pro mesmo time mesmo, cara. Amém, Não aleluia, Deus tem é maior. como. Quem já pensou se um é corintiano E o outro é palmeirense. Não ia falar existe. agora. Ia falar E aí, agora. e aí como que vai no estádio? Não vai porque eu com já estaria morto, corintiano? né? Eu já não estaria morto com infarto fulminante. Não tem essa possibilidade, não existe isso. Então você vai estar fadado ao corintianismo até a velhice, cara. Pra sempre. É pra sempre. Você não Mas olha que apareça com engraçado. a camisa do Palmeiras aí um dia. Uma vez eu fiz uma aposta com um amigo meu palmeirense. Se eu ganhasse, eu usava a camisa do Corinthians, se eu perdesse do Palmeiras. Com certeza perdeu. Não, eu ganhei, mas daí a gente fingiu pro meu pai que eu perdi. Ele chegou em casa gritando, bravo. Eu tava com a pressão alta, eu tava 15/11. Pergunta pra Paula. Teve que ir no hospital, passou mal. E o engraçado é que quando a Paula tava grávida do Matheus, eu falei assim pra ela. Falei, olha, a gente tava conversando, ela falou assim, olha, se um dia a gente chegar a casar, a gente era adolescente, ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Eu quero ter 4 filhos. Aí eu falei assim pra ela, tá bom então. Mas o meu primeiro filho vai chamar Matheus, né? E vou fazer de tudo pra ele torcer pro Corinthians. Tudo bem? Não, tudo bem. E graças a Deus deu certo. Você viu que não é opcional. Ele vai torcer para o time que ele quiser torcer. Não, o nome já estava definido e o time já estava definido. Então não tem Verdade. escapatória, cara. Mas foi a melhor coisa, a pessoa nascer São Paulino. Até hoje a gente já viu Misericórdia. Então, tem isso aí também. O Léo ali ficou O tipo... Léo não gostou da O piada. Léo tá Hashtag aqui se chateado. coçando aqui, ó, o pé do Léo. Te amo, Léo. Léo, Ele quer tá falar muito alguma. bravo. Quer dar uma réplica aqui? Vocês podem falar aí que prometeram pra Paula que ela é São Paulina, no Morumbi, e nunca foram. Olha lá. só. Aí Olha tá lá. uma questão importante, hein? Por exemplo, o Mar é corintiano, o Mateuzinho é corintiano, mas e a Paula, que é A Paula em cima do quem muro. manda aí? Quem Na manda verdade, é a Paula sofre bullying com É. esses dois. Porque você vê no Facebook direto, Corinthians minha vida. Eu amo ser corintiana. Daí E a não Paula é que a faz isso. Paula. Ela tem um amor pelo É os Corinthians. Tem dois. um amor pelo Corinthians. O que aconteceu uma vez foi que a Gabi falou pra ela. A Gabi era São Paulina de pequenininha, a Gabi falou pra ela: mãe, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei: o quê? Mãe, eu posso ser corintiana? Ela falou: pode. Parece que ela saiu do armário, ela se libertou, quebrou os grilhões dela. Né? E ela é corintiana maloqueira igual o irmão dela. Ela adora os futebol, gosta de Corinthians. É porque deve ser difícil também, né? Tipo, tá todo mundo corintiano, e você? Eu sou palmeirense. A Bia tá quietinha ali. Você é o quê, Bia? Aí eu não gosto de futebol. Nossa, Bia. São Paulino. Ela falou, ó, eu escutei daqui. Ela falou baixinho, escutei daqui. A Bia deve ser tipo do meu A pressão time. do Matheus A subiu Bia, não, a agora. Bia falou São Paulino. Pro Matheus não ouvir, pra depois não dar, tomar dar galada ruim pra mais ela. tarde. Pega rapidinho os tetos lá, por favor. A Bia é do meu time. Que time você Peraí, torce? liga Eu sou pro do Brasil. 90 que o Matheus tá... Brasil. Liga Não, pro brinca- Samu, liga pro Não, Samu que o brincadeiras Matheus à tá parte, passando o mal que eles aqui. torcerem, a gente... Né, o meu primeiro que eu falei que queria ser corintiano foi, as outras também eu gostaria que fosse, mas brincadeiras à parte, o importante é ser saudável no esporte e não passar isso, que tem pais e filhos que realmente não se conversam, brigam por causa de Antes futebol. disso, por que você deseja o mal pros seus filhos? Não, tô brincando. Só uma piadinha pra descontrair. Você desejar que fosse corintiano, pelo amor de Deus. né, Jamais. Cara, mas é Não, importante isso, errado porque... é você que torce pro Palmeiras, né? gente? Certo sou Concordo eu, né? plenamente, Não, filha. Certo errado sou é você eu. que torce pro Palmeiras. Comente aí quem tá certo e quem tá errado. Já gera Vocês geram uns Comente comentários. aí, já pra gera gente. comente uma, aí, por uma quê? treta online aí pra gente Comente saber aí, quem o é Rafael melhor. tá errado e por quê? Comente aí, no dia do Mundial do seu time, você estava sentado no sofá fazendo o quê? Opa, não tem. Essa é uma piada que eu não entendo nada de futebol e eu sei que é uma piada boa. Não, é boa porque é Não 51, entendo. né? A boa ideia, Eu mas não tem entendo nada a ver, de não tem nada futebol a e eu ver. sei que essa daí é boa, cara. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas sabia que isso aí que o Matheus falou é verdade mesmo, cara. Eu conheço pessoas da minha família que o pai não conversa com o filho porque tem um time de futebol cada um. Cada um torce pra um time Ah, e ridículo aí eles ficam isso. brigando num negócio que é pra unir a família, que é pra você sentar, assistir junto, comer uma pipoca, tomar um refri ali, entendeu? Ou ir no estádio mesmo, cara. Como que faz um pai que briga com o filho? É. Não pode ir no estádio, cara. E aí que Tem entra, na condição. verdade, o verdadeiro amor genuíno do pai pro filho. Porque, lógico, eu tenho a sorte e a graça do Matheus ser corintiano. Claro, eu sempre fui jogador de futebol, fui torcedor. Que bom que ele é. Mas se ele não fosse, eu ia amá-lo menos? Jamais. Eu ia ter que amar o time dele, eu ia ter que gostar do time dele, eu ia ter que levar... O meu amor tinha que ser acima disso, ia ter que gerar uma renúncia, né? Para que eu pudesse fazer o quê? Que ele fosse unido comigo. E nem eu falo assim, tem pais que falam assim,
Nossa, o menino gosta de jogar futebol, mas o pai não joga, né? Tadinho, ele sempre joga sozinho. Vai da renúncia do pai, né? Ele não é jogador de futebol, ele não joga vôlei, não joga basquete, não faz nada, mas vai do pai se interagir com o filho. É o pai que, quando a criança é pequena, ele entra no mundo do filho para conquistar o filho. Essa foi um diferencial da minha mãe. A minha mãe, como ela foi muito separada e sofreu muito com o relacionamento que ela teve com meu pai, eu lembro muito disso, ela arrumou uma estratégia para estar no meio de 4 filhos homens, que somos nós. Ela usou o Corinthians. Ela começou a torcer junto, ela começou a assistir jogo de futebol. E nós começamos a ganhar a confiança e a companhia dela. E aí, por quê? Porque ela usou desse artifício para estar conosco. Eu não gosto, mas meus filhos gostam. Deixa eu entrar no mundo deles. É lá que eu vou ganhar a confiança deles. E as coisas começaram a acontecer. E o que você fez? Dizer então que seus 3 irmãos são corintianos? Graças a Deus, doente. Misericórdia. Então já vem de Chão, longe, né? O Bro e o Coxa. Não é a algo que geração aconteceu ferro, agora. acho que nunca mais Meu pai e meu vai avô ser alguma também. coisa Puxa sem lá, ser corintiano. desde a fundação do clube. Tirando a Bia, Tirando que a é São Bia. Paulina. Não, mas eu vou acontecer a você. O meu avô, que... Mas vai virar O corintiano. Rafa, o meu avô, ele tinha uma briga com o pai dele, essa briga que você fala. O meu avô veio da Itália, chegou muito cedo, muito pequenininho aqui. E o pai dele, que é o meu bisavô, era palmeirense roxo doente. Ele cresceu, Certo ele. eles brigaram muito quando eram adolescentes, brigaram mesmo de não se olhar na cara e tal, de tanta revolta que o meu avô tinha com o pai dele, o bisavô. Até nisso, ele torceu para o maior rival para confrontar o pai. Então, do meu avô, meu pai e nós somos corintianos por causa dele, mas eles brigaram essa rincha ridícula que existe entre pai e filho por causa de time de futebol, né, por causa de política e outras coisas mais. Não só pai e filho, né? A rincha entre qualquer um Ridículo. é muito... Ridículo. É sem noção. Essa daí, ó, se a gente abrir esse leque aqui, ó, só é, a cara do mar, a cara gente do vai mar, longe, hein? a cara do mar. Ele já começa aqui, O ó. Matheus já tá coçando a mão aqui, ó. Isso, Já, cara. pra Vamos falar ficar no disso aqui. futebol, hein? Hashtag 38. É lá. Mas cara, você acredita que é um negócio que é o esporte que é pra unir, acaba atrapalhando, cara. Acaba, tipo. Sim. E é um negócio que, tipo, tudo bem, eu não gosto de futebol, eu não acompanho futebol. Mas cara, é um negócio que é pra você ver e torcer e acabou. Sim. Tipo, a vida dos caras é aquilo lá, aquele jogador. Concordo plenamente. Mas a sua vida, Concordo plenamente. ela segue, tipo, beleza, ganhou, é legal. Aí você perdeu, você fica triste. Mas não é a sua vida, né? É a vida do jogador de futebol. Com certeza, não vou deixar de trabalhar por isso. E você vê, então, mas tanta gente que eu conheço, tipo, trabalha mal-humorado ou briga com a esposa. Tem uns caras que brigam com a esposa quando o time perde. Não faz sentido nenhum isso, cara. Entendeu? E é muita emoção, né? É passional, cara, o negócio de futebol. E falando um pouquinho de futebol, uma pai tentou ser jogador de futebol. Sim. Uma filho tentou, não tentou, quis ser, o pai não deixou, o pai apoiou, como foi? O pai viu que eu era melhor que ele e ficou com inveja daí. Só que o pai tem muito mais título que o filho e é muito mais artilheiro aí, que fica meio complicado isso aí, né? É recalque isso, né, Matheusinho? Não, eu tava tentando ser até uma certa idade, mas daí eu parei que minha mãe ficou grávida do Henrique e eu não queria ir para outro lugar, que eu tava com uma oportunidade para ir para outra cidade, ficar alojado lá. Mas foi bem na época que minha mãe ficou grávida do Henrique e eu não queria sair daqui e ver meu irmão crescer sem eu por perto. E aproveitando, né, que você tocou no assunto do Henrique, né, Matheusinho, como é pra você hoje ter um irmão pequenininho, né? Porque a diferença de idade de vocês é bem grande, né? Como que é pra você ter até as meninas, que as meninas são super apegadas a você também, né? Como que é essa relação entre vocês? Eu gosto bastante, eu sou um dos mais velhos dos primos, as duas famílias, eu sempre fui acostumado. A Gabi, a gente faz bastante coisa junto, né, Gabi? Ela aprende as coisas no karatê, depois chega e me mostra, muitas vezes me bater no caso do karatê. A Gabi e a Bia, às vezes a gente joga bola, videogame, joga... Anteontem eu tava jogando jogo de cartas, né, junto. E o Henrique também, eu adoro brincar com o Henrique. Ontem ele pegou a gente ficou jogando bola 1 hora no abrigo aqui. Às vezes eu fico aqui na sala assistindo os programas dele, brincando de boneco. Eu gosto bastante, tipo, das minhas irmãs, do meu irmão, mas também com meus primos. Eu sempre tive uma boa relação, desde do mais velho, que é o Leandro, que tem 20, até um dos mais novos, que é o Cauê, que tem a idade da Bia. Eu me dou muito bem com eles. Sim. Pediram pra perguntar por que te chamam de Cuco.
Nossa, mas... A gente já vai entrar nos apelidos? Vai, eu tenho uma lista vamos. aqui, ó. O Matheus já fechou. Vamos abrir pra esse seguir. leque aí? Vamos abrir o leque do apelido? Vamos ver então. Ó. Começando pelo do Mateuzinho. Tá, o seu Mateuzinho. apelido é Cuco. Explique. Que a Gabi, quando era pequena, chorava bastante. Até hoje um pouco, né, Gabi? Mas chorava muito a Gabi, que ela tinha muita dor de barriga, mas ela chorava muito. Daí, pra ela não chorar, meu pai cantava aquela música Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Só que tinha eu, que era o Cuco. Daí, pra contornar a história, ela que tinha que correr atrás de mim. O Cuco vai te pegar? Então pega o Cuco. Daí ela saiu correndo atrás de mim e ficou. Daí bastante gente chama a Gabi, a Bia, meus primos, os meus tios de parte de pai, todo mundo chama de Cuco. As crianças da comunidade. É bem tranquilo, né? Não, eu nunca ia chegar nessa conclusão, cara. Não, eu fui Eu pro pensei outro lado. Cuco do por aí que eu relógio que fui. sai. Cuco. Fiquei tentando fazer alguma Na verdade, associação Cuco porque aqui, foi né? a Gabi que chamou de Cuco, né? Eu falava assim, o Cuco vai pegar você. Eu pegava a Gabi no colo, corria atrás dele, Agora faz total sentido. ele corria, daí falava, Cuco, pega o Cuco, pega o Cuco. Tá vendo? Faz sentido. Agora, o Mapai também tem apelidos que Nenhum. não fazem sentido muito bem. Vamos aqui. lá, eu A vou galera saber. já soprou aqui já, ó, que o apelido do Mapai é o Torão. É esse o apelido? Até Eu o vou- nome dele no Eu vou entregar no uns celular. apelidos do Adriato também depois dessa aí. O nome dele no celular do Rafa tá Matheus Torão. Mas por que, Matheus Torão. por que Torão? Explique pra gente. O que é Eu o sei a Torão? real história. Se você mentir aqui, eu vou desmentir, hein? Aí a edição já dá aquele corte assim, ó. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu lindo, amado irmão, Adriatson, que eu sei que veio de você isso daí, tá bom? O apelido que o senhor colocou aqui pra todo mundo. Não, porque uma vez a gente tava na Blockbuster e tava lotado lá a Blockbuster. E eu, na época, eu treinava um pouco mais, eu tava um pouco mais forte. E aí uma pessoa gritou lá de dentro, nossa, como você tá grande, você parece um touro. E esse ser humano, né, o Fábio Assunção escutou, né, o Amora escutou e espalhou para todo mundo. Tem gente que não sabe nem meu nome e me chama de touro, você acredita? Nas lives eu tô pregando e muitas vezes depois eu vou ver, tá o comentário embaixo. É isso aí, touro. Boa noite, touro. Tudo bem? Tudo por causa do Adriano, que espalhou para todo mundo por causa dessa história do touro. E você vê que o Matheus já responde falando o apelido do outro, né? Que é o Tipo melhor assim. jeito de responder. Exatamente. Deixa ele para mim, viu, Amora? Nossa, mas e eu fui para um outro lado também. Como o Cuco eu fui para um lado que não tinha nada a ver, o do Matheus eu pensei que era por causa da Malhação. Malhação tinha o personagem que era o touro, que era um cara fortão. Eu não assim, lembro. também, cara. Eu só lembro dessa história desse. Tinha, Leozinho? Tinha o Torão. Tinha o Torão, era o galã, era um personagem. É engraçado um que galã, aonde eu cara. vou, eu cheguei na paróquia, na Santa Rosa de Lima. E aí chegou o cara, e aí, touro, beleza, ainda bem que você veio, hein? O cara não sabia nem meu nome, cara, touro. Tudo por causa do Adriaço, cara. Touro é um apelido bom, cara, nesse sentido, né? E o touro da Malhação era o ator Roger Copé. Fica aí, ó, pra você. Você Não, vê que calma. o William sabe o nome de todos os atores. tá Como bom. que você sabe desse? Só porque eu tinha um Você pôster do assistia. Roger Copé. Tá Só explicado, por tá isso. Não Autografado. pode agora, Tá não explicado. pode. Autografado, É exatamente. proibido. Desculpa, é ter proibido o pôster. pôster do Não Roger sabia, Copé. né, Will? Não sabia que não Ah, podia mas ter. é o passado, né? As coisas mudam, hoje não tenho. Mas um dia já tive. Não tenho, tá escondido lá no quarto da Lisa, atrás do guarda-roupa. Ouvi assim. dizer que parece que tá junto com aquele álbum de O fotos álbum de de 15 anos. Matheus, você sabia que o William tem um álbum de debutante? Ah, entrevista com o Matheus. Bom saber. Vamos partir com o Matheus aqui, ó. Tem várias perguntas aqui pro Qual é o Matheus. próximo? ainda. Vai, vamos ver qual que é o outro apelido. Já vou saber quem entregou. Não, cara, eu queria... O duro que não tem, a gente só deu uma migué. Só Só zoamos ver mesmo. se Não, é. Você sabia? jogamos verde pra ver se colhia uma duro. Mas eu já ouvi jaca também. É, já ouvi já. Eu já ouvi jaca, jacaré. Que aí, assim, eu quero ver a explicação pro jacaré. Porque o tourão ainda faz sentido. Mas Então, jacaré... jacaré- Não pode falar do jacaré que não tinha vacina do Covid ainda. Não, o jacaré, O jacaré foi do El uns Chan. traíra dos amigos meus que treinavam comigo na academia, onde eu dava aula lá, ó, na Biofitness, há uns 5 anos atrás, a última vez que eu os vi. E toda vez que eu chegava mais da praia, ou qualquer coisa, eu voltava bem mais queimado, moreno. E a galera falou que eu parecia o jacaré do Tchan. Eu Dá pra chutei e acreditar. fiz um golaço. Aí, se alguém pegou na edição, ó, eu falei antes dele Não comentar é que era do El Chan. possível. Mas eu já pensei que era por causa da desenvoltura na dança, então. Também, porque eu danço muito, né? Vou falar pra você. Sabe o Robocop? É. É igualzinho, assim. Mas você tem que ver Mas é o Matheus jacaré do dançando Tchan. reco, reco. E quem colocou esse apelido foi o Rodrigo, o Diguinho. Um abraço pro Diguinho. Vou mandar
pregando para ele assistir depois. Um grande abraço para ele, pro Diguinho, pro Gui Sione e pro japonês. São os 3 que me queimaram na academia. Obrigado. Foi por isso, pra vocês 3, foi por isso que ele saiu da academia e foi... Exatamente. O bullying, o bullying na É. academia, até quando? Voltou para o Tchan, segundo o nosso produtor aqui, Eu Léo. sou o pior pra saber dessas coisas, que agora na minha cabeça vem a imagem do Matheus dançando El Chan. Obrigado, Will. Eu já Mas tô direto vendo... agora vem. E eu gosto mais do público aqui rindo de mim que nem um não sei o quê. Nossa, uns apelidos totalmente aleatórios, né? Tipo, Tem não algum não que você faz queira sentido. comentar que você fala assim, não, esse é legal. Não, todo mundo tem um apelido quando é criança, tá? Mas nada fica assim. No Cristóvão tem um, no Dom Bosco tinha outro, mas ninguém pegou. Igual Touro. Igual o Touro, Né, Adriano? Touro, Touro é eu acho fantástico. que o Touro vai pra vida, eu acho. Dri, um abraço pra você que espalhou esse apelido aí, pra gente saber, amo ter você, conhecimento dele aí. Eu queria saber uma história sua, Má, e depois eu até queria fazer uma pergunta em relação ao Mateuzinho, se ele é assim ou foi. Do dia que você pegou fogo, você tacou fogo na casa que a Carol dedou aqui. Por que eu quero saber do Mateuzinho depois? Se você também pegou essa parte do Mateus ser terrível, entendeu? Tipo assim, se você aprontou muito quando era criança ou ainda apronta. Mas primeiro eu queria saber a história de uma que eu acho que assim, acho que eu nunca vi alguém tacar fogo na casa. Então, Eu acho que foi uma... 2 casas. olha, vou dizer uma coisa pra você. Quando eu era criança, nos 2 psicólogos que minha mãe levou quando eu era criança, os 2 entraram na mesma, fizeram o mesmo diagnóstico, né? Só por que ela levou você no... Deixa eu te contar, tá, lindinho. vai contar. Criança é altamente hiperativa, né? E os 2 falaram a mesma coisa. Eu fui uma criança extremamente hiperativa quando eu era criança. Fui uma criança que não foi fácil, né? E aprontei muito. E esse dia eu fui fazer um churrasco de limão do lado dos bojões de gás da minha casa, na rua Dr. Paulo Pinto. O Will tá dando risada, né? Tô vendo daqui. E eu coloquei 4 cadeiras de almofada junto ali. Mas como é que poderia dar errado? Jamais. A ideia é muito boa. Aí eu simplesmente, minha mãe, a 4 quarteirões ali, viu uma casa pegando fogo, explodiu o bojão de gás. Ela desceu ali no João Serra e falou, nossa, quanto bombeiro ali. Eu tenho certeza que a Lili falou, desceu do ônibus, viu os caminhões de bombeiro e falou assim, ai, Matheus, o que você fez? E sabe o que é engraçado? Que até hoje, minha mãe chega aqui em casa, semana passada mesmo, pode testemunho, quando as pessoas falam assim, você é a mãe do Matheus? Minha mãe fala, Matheus, até gelo. Foi ou não foi? Minha mãe fala isso. Ai, pronto, o que ele já aprontou? Eu já penso que você aprontou alguma coisa. Quer dizer, quando eu era adolescente, né? Mas é engraçado, né? A gente fica com a fama. Mas, infelizmente, foi essa vez... Foi 2 vezes que eu taquei fogo em 2 casas. Não, calma aí. Você colocou fogo Uma na em 2 cozinha, casas. uma na cozinha que pegou no bojão de gás. Em casas diferentes. Eram Casas 2 casas diferentes. Uma da Dr. Paulo Pinto e a outra é a rua Dr. Alvim. Mas aí já pega amizade com o bombeiro. O bombeiro ficou brother meu, né? Eu fiquei Com irmão do certeza. SAMU também. Daí, essa do São Dimas, a primeira foi pior, tivemos que mudar, assim, arrebentou a casa. A outra não, deu pra reformar a cozinha e os quartos, assim, deu pra salvar. Mas nessa outra era churrasco do quê? Laranja? Não, na verdade, eu tinha 2 litros de óleo fervendo, e aí começou a pegar o óleo fogo, par de rir, e o Danilo, meu irmão, falou assim, Matheus, joga água em cima do óleo. Não vou nem terminar. Nem precisa. Ai. Se você não sabe, até o cachorro assim, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Mas olha, mas isso por um lado é bom, porque, tipo assim, como eu não peguei as coisas ruins do meu pai, e o Mateuzinho com certeza não pegou essas coisas ruins minhas também. Né? Diga-nos você, Mateuzinho. Nesse nível. Não, né? Nesse nível, acho que no Brasil não teve ninguém Obrigado. perto. Mas umas brincadeiras, mas nunca chegou a isso. Principalmente na escola, um pouquinho, mas botar fogo em casa, nunca. Vandalismo, daí já não é comigo. Que vandalismo? Tá me tirando? É vandalismo, mas depois disso, a sua mãe vendeu o fogão e comprou um micro-ondas? Mas, na verdade, ela queria, na verdade, me prender, né? Ela queria, na verdade, ela pediu uma prisão até 30 anos no STF, mas não conseguiu. Porque os psicólogos deram o diagnóstico de criança altamente hiperativa. Era Deveria ser criança altamente perigosa. perigosa. Não pega essa Valeu. criança. Cuidado com essa criança. Mas é verdade. Olha, eu sempre fui muito intenso para as coisas. Do mesmo jeito que eu sempre fui uma criança, desde pequenininho, né, gostava muito de ir na igreja já de pequenininho, eu gostava do tentem, que era o violão. Eu respeitava, eu era muito educado com a minha mãe, sempre fui uma pessoa muito educada de criança.
obediente, na verdade. Mas eu tinha esse lado hiperativo meu, sabe? Sempre fui uma criança muito briguenta, uma criança muito imperativa. Mas que depois, graças a Deus, a igreja e as coisas foram, né? Foram colocando no Foram me caminho, moldando. né? Tá E esse certo. lado, o Mateuzinho, nenhum dos meus filhos tem. Que bom, né, gente? É bom até ir para pessoal do seguro. O Pois pessoal é. do seguro tá tranquilo, porque aqui, por exemplo, não vai ter uma criança que vai atear fogo na casa. É muito bom. Uma que eu anotei aqui, estava falando que a gente cai muito no tema de futebol, porque vocês gostam de futebol e o Mar pai foi um jogador de futebol. Você teve essa preocupação, por exemplo, com o seu filho? Porque às vezes a gente, como pai, a gente meio que quer transferir o sonho pro filho, cara. Eu vejo muito assim, sabe? Eu, por exemplo, eu penso, quando meu filho nascer, eu quero que ele faça isso aqui que eu gosto muito. Ou eu quero que ele tenha a profissão que eu tenho hoje. Aí você acaba meio que transferindo isso, eu acho que até é inconsciente, entendeu? Mas você sentiu assim que você estava transferindo e que talvez o Mateuzinho, é que ele gosta, mas talvez ele não gostasse na mesma intensidade, ou não quisesse o profissionalismo. Que o futebol, ele pode ser o amador, né, o descontraído ali, apelado com os amigos, ou o futebol profissional, que exige muito, como o Mateuzinho bem disse, né? A vida desses caras que a gente vê, tipo, esses caras tops que jogam bola aí, eles têm muita renúncia também. O cara foi morar longe de pai, o cara teve os perrengues dele lá, de às vezes não conseguir comprar o material que precisava, né? Então exige muito. Você teve essa preocupação de não transferir o seu sonho de atleta pro seu filho? Então, na verdade, assim, né? Eu saí de casa muito cedo para jogar bola, né? Eu tinha 13 anos de idade. Passei pelo hoje um dos maiores clubes do Brasil, né? Na época que era o Guarani. Fiquei lá muito tempo treinando, jogando futebol e tal. E, na verdade, eu não consegui chegar, mesmo sendo juniores, joguei alguns jogos no profissionais, mas não consegui ir para frente por N motivos. Sempre colocando essa frustração primeiro dos meus pais. Por quê? Porque o meu pai era muito ausente, meu pai não me deu apoio. Naquela época eu precisava muito do apoio do meu pai. Diferente de hoje, que hoje você tem muito empresários, esse mundo que a gente vive da rede social, de tudo assim, ajuda muito. Antigamente não. Aí quando eu tinha muito talento, tanto que eu tinha talento, que tem amigos meus que se tornaram jogadores de futebol, profissionais, chegaram à seleção brasileira, são colegas meus, não são mais amigos, são colegas, e que jogavam muito menos do que eu. Só que quando o Matheus começou a jogar futebol, eu também vi o talento nele também. E ele tinha, muitos falaram que ele tinha muito talento, canhoto, um menino diferenciado, um menino que pensava, tal, tal. E o que eu quis fazer? Eu quis fazer para o Matheus também o que meu pai não fez para mim. Investir nele. Eu investi, comprei muita roupa, chuteira, treinamento, levava ele treinar quase todo dia. Ele ia nos clubes treinar, pegava ônibus para treinar em Rio das Pedras e tal, tal. Eu investi pesado nele, pagava academia, comprei tudo, o que meu pai não fez para mim. Então, eu lancei um pouco aquilo que eu não fui, porque eu achava que eu não tinha dado continuidade, porque eu não tive um apoio familiar. Minha mãe, na época, coitada, já sofria de depressão, o meu pai já não estava mais conosco, já estava desenvolvendo um alcoolismo, e eu não queria isso, eu queria ser o contrário. Falei, não, agora vou dar para o meu filho aquilo que eu não tinha, porque ele tinha o talento. Que eu falava, se ele não tiver, ele vai se descobrir. Mas não, ele tinha muito. Tanto que veio empresários, veio time de futebol atrás dele diretamente. E aí, quando ele falou que ele não queria, não quero, eu quero estudar, porque não é esse mundo que eu quero para mim. Ao princípio, quem teve mais discernimento naquele momento e soube ali entender que não era a vontade de Deus foi a minha esposa. E eu fiquei realmente algumas semanas bem assim chateado com ele, porque eu investi pesado nele. E ele tinha muito talento, ele é diferente jogando futebol. E eu fiquei frustrado com isso, porque na verdade, eu lancei a minha frustração, o que eu não fui em cima dele. Mas foi por muito pouco tempo. Depois logo eu entendi, a Paula estava grávida, ele não queria ficar longe do irmão, né, não queria ficar porque o Matheus ele é mais família. Ele é muito família, ele é muito caseiro. Não que eu não fosse família, mas eu sempre fui mais do mundo. Eu saí de casa muito cedo, eu fui muito mais do gueto, eu fui da rua, eu cresci na rua, eu sou muito independente desde pequenininho. Desde os 13 anos de idade eu já não morava mais com meu pai, depois logo não morei mais com a minha mãe. Então eu sou muito independente, eu criei uma maturidade muito cedo, muito rápido. Né? E ele não.
Ele é mais caseiro, mais da casa. Não sei se foi o mundo que se transformou nesse mundo perigoso lá fora, que os pais segurou um pouco mais os filhos. Mas nesse momento, sim, eu joguei a minha frustração sim em cima dele. Mas a gente depois se acertou, né, filho? Ficou tudo bem, né? Só um comentário, Will. Você gostaria que o Francisco fosse um jogador da NBA ou do basquete, alguma coisa assim? Você tem esse sonho? Realmente, eu sou um cara que acompanha muito a NBA. Mas eu também sou um cara que tem o senso, né? A inteligência suficiente para saber que o meu filho não vai ter 1,98. Né? Não vai. Isso que eu ia falar. Ele não vai ter 1,98. Não, entendeu? porque a hora que você fala assim, não, a gente... Aí se às tiver vezes- também, a gente vai fazer um exame, porque pô, eu sou pequeno. A É um Angélica é pequeno pequena. hobbit, né? 1,98. A gente fala que é tipo, meu bisavô era, entendeu? Meu tataravô Ah, lá, meu, é que era do isso. interior da Espanha, né? É, 1,98, mas não vai dar pro Francisco, né? O Francisco a gente já sabe que vai ser outro esporte dele. Mas acontece. Mas você sabe que não é pra todo mundo mesmo, que você estava contando a história aí. Eu lembrei de um cara que eu conheci. Tipo, ele morava na mesma cidade que eu, assim. Ele foi novo também, ele foi pra São Paulo, cara. Jogar no São Paulo. E na época que ele foi pra lá, ele jogava tipo no time normal, né? E o reserva dele era o Kaká. Então ele jogava na mesma época, os dois entraram tipo, com a mesma idade e tal, pra fazer a mesma coisa. E ele não era de São Paulo, ele foi pra lá, se mudou sozinho, longe dos pais. E ele, jogava, tem foto dele com o Kaká, tal, novinho de reserva dele, de coletinho lá. E ele não aguentou, cara. Ele ficou um mês e chorava desesperadamente que queria a mãe, queria o pai, queria a família. Largou tudo e voltou embora. Não seguiu. O futebol, ele não é pra todo mundo, sabe? A gente vê esses caras e acha que, é fácil. É tudo de mão beijada. Os caras deixaram muita coisa pra trás, velho. O Matheus acho que vai saber responder melhor, mas assim, eu acho que não é o futebol, é o esporte, né? Principalmente sim, aqui no sim. Brasil, né? Eu falei Que a futebol gente- porque a gente tá falando de futebol. porque a mas gente não tem seria geral. suporte nenhum aqui, né? Mas assim, e outra, exige muita disciplina, muita vontade também da pessoa que quer ficar, né? Porque imagine por exemplo, se a pessoa mora aqui, o caso do Mateuzinho, vamos supor que foi um time lá do Sul. Imagine ficar lá, o Mateuzinho que gosta de estar com a família e tal, mudar para um outro estado super longe que não tem como ficar indo e voltando. Entendeu? Não é difícil. É, né? tem Tem um suporte gente- psicológico muito forte. Sim, o O primeiro psicológico, que entra é cara. o suporte psicológico, é a decisão do atleta e o suporte psicológico. Ele tem que ter um foco muito grande. Amigos meus que se tornaram grandes jogadores de futebol, eles falam isso, né? O Luiz Fabiano, né? O Elano, que vieram de famílias simples, humildes, chegaram à seleção brasileira. Também o Biro cresceu sem o pai, o Elano veio de uma família muito pobre, de Iracemápolis. Eles deixaram todas as famílias, foram lá porque eles tinham um foco, sofreram muito, mas hoje eles escolhem. Mas ele também... Aí entra uma outra questão, né? Questão de vocação, vontade de Deus, né? Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Então nada é por acaso. Acho que tudo é estar em paz com a decisão tomada. O Mateuzinho com certeza está em paz com a decisão que ele tomou, tá com a família, tá no melhor lugar que ele podia estar, vendo o irmão e as irmãs crescerem. E eu acho que é isso aí, cara. Estamos aqui com duas pessoas Vambora. que entendem de futebol. Eu tenho uma teoria sobre futebol e eu queria que vocês falassem se está certa ou se está errada. Certo? Vocês Ok. são pessoas que entendem do Sim. assunto. Eu faço parte daquela parcela pequena da população que mora no Brasil, mas não entende nada de futebol e também não assiste. Mas eu tenho uma teoria de por que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Eu vou falar pra vocês, tá? A última Copa do Mundo que a gente ganhou, me corrija se eu estiver errado, foi em 2002, certo? Quem tava naquele time? Alguma das pessoas, vão me ajudando aí, que vocês sabem. Ronaldinho Gaúcho. Edilson, Vampeta. certo? O Vampeta, Ah, não, Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho, o Vampeta tava. Ronaldo, aquele zagueiro que era Lúcio. Lúcio zagueiro, ou seja, Dida. o Dida, ou seja, jogador feio, certo? Jogador feio. A última Copa do Mundo que eu assisti, na boa, tinha o goleiro Alisson. Era o Thor brasileiro. Não dá pra ganhar com jogador Não bonito, dá. cara. Não dá. Você não acha que tem que parar de convocar esses caras bonitos? Porque confunde jogador feio, bota medo no campo. O jogador bonito, a gente não para. O Concordo. goleiro Alisson, cara. Como que vai ganhar com esse cara jogando? Tá cara linda, né, cara? Não tem como se concentrar, né?
Tá brincando, cara? Não dá. Tem que não parar. Tipo, aí convoca o Neymar. Mas o Neymar tá machucado. E o Neymar também, depois que ganhou dinheiro, tá ficando mais ajeitado. Mas, pô, cadê o Vampeta? Aonde que tá o Vampeta na hora que a gente... Dida, Cadê o cadê o Birubiru? Dida? Cadê aqueles E caras? o Rock Cadê Júnior. E o Amaral Coveiro? O Amaral tá aqui, Amaral, ó. colega meu, viu? Amaral Coveiro tá Amaral aqui em Capivari, velho. colega meu, ele. Tem que convocar esses caras, tá? Um alerta aí pro treinador, que eu não sei o nome. O duro é que hoje é difícil de achar, né? Tite. Que tá todo mundo, assim, se produzindo mais que as mulheres, os caras se produzem mais que todo mundo. Ah, é difícil, né? Hoje em dia é muito E é por cabelinho isso que o arrumado Mateuzinho não deu e certo, tal. né? Ele é muito bonito pra ser jogador de Mas é futebol, né? lógico que sim. Vai chegar um cara bonito desse na seleção, entendeu? Não Agora dá. você coloca o Amaral, pisa em campo, já vem o cara com o troféu. Ganhou, irmão. Não precisa jogar. Não precisa jogar. Entendeu? Um abraço pro Amaral, que é amigo do Matheus aqui, que Amigo, permitiu. Com grande certeza. abraço, Amaral. Com certeza vai assistir esse peregrinando esse episódio aqui. Amaral, Amaral é uma lenda do Lenda, esporte. lenda. Amaral, Mas fica o alerta aí, na minha opinião. Última Copa que ganhou foi 2002. E se não parar de convocar atleta bonito, não vai ver mais Copa do Não dá. Mundo, entendeu? Fica perdendo de 7-1 lá pra quem que perdeu? Alemanha. Pra Alemanha. Parecia futebol de salão aquilo lá. Feio. Convoca gente feia que ganha. Mateuzinho, pra você hoje, como que é ser esse jovem cristão no mundo, né? O mundo hoje, né, que a gente vê, ele tá de ponta cabeça, né? Tipo assim, muitos valores que eram muito bem guardados pela família e pelos pais, passavam para os filhos, hoje não existe, né? Como que é para você viver nesse mundo da faculdade hoje, né? Você chegou aí pouco presencialmente, mas acredito que chegou aí. E como que é para você viver? O mundo tá difícil, principalmente pra gente. Que nem eu falo pra minha mãe que eu tive a sorte, ou a bênção de Deus, de ter uma amizade aqui na igreja que eu participo muito legal, muito boa mesmo. Então, pro pessoal ter mais minha idade, eles conseguem me ajudar muito, principalmente com isso aí. Com conselho, com ajuda mesmo. Mas deu pra ver, tipo, escola, quando você sai, qualquer lugar, você vê que é totalmente o contrário do que minha mãe e meu pai me educaram, tudo, mas eu só sou eu mesmo. Não tento mudar por causa de ninguém. Que eu falo pra minha mãe que eu sei que meus amigos são amigos de verdade, porque eles sabem quem eu sou e continuam gostando de mim, independente do que seja. Então, é isso. Eu continuo sendo a pessoa que meu pai e minha mãe me educaram para ser e sempre tendo foco, né? Na igreja, em Deus, em tudo. Sem nunca esconder, nunca tentar ser diferente do quem eu sou. Hoje o mundo tá muito assim, cara. Tipo, muitos amigos podem fazer as coisas erradas ou te oferecer, mas você tem uma base muito boa, né? Você tem, além de Deus, além da sua casa ser essa casa, né? Que é de Deus, uma casa de oração mesmo, né? Missionários e tudo, você seguindo o seu caminho. Você tem uma base muito boa mesmo, né? E não se desvia tão facilmente como, por exemplo, eu como muita gente foi, que não teve nada desse conhecimento. Gente que viveu assim na rua, viveu na balada, viveu cheio de amigo usando droga e fazendo coisas erradas. A gente não teve isso aí, não teve um pai e uma mãe que colocasse e falasse, ó, é oração, aqui a igreja, aqui é os seus irmãos para você cuidar, entendeu? Então é muito legal mesmo, cara, que Deus abençoe, que vocês sigam aí sempre nessa caminhada, né? E não é só tem meu pai e minha mãe que são os principais, mas minha família inteira, tipo, tenho bastante contato com a família da parte do meu pai, mas por ter vivido com a minha avó, eu sempre tive bastante contato com ela, com as minhas tias, com meus primos, família inteira assim. Minha avó desde pequeno me leva na catequese aqui. Legal. Meus primos são acólitos, coroinhas, meu primo mais velho, o Leandro, a gente participa juntos do grupo jovem, setor juventude. Então, até esses dias o Lei perguntou pra mim, no final do ano, ele falou assim, nossa, Maia, tem tanto amigo meu e tia com a família destruída, é estranho, né, a gente tá junto. Eu falei pra ele, Lê, que a gente tá junto, que nossa família sempre busca Deus. Então, por isso que a gente é bastante unido, primo, tio, tia. Eu sempre tive bastante base, assim, na família, não só entre meu pai e minha mãe, mas todo mundo. Os irmãos do meu pai, minha avó Lili, o meu tio Rô, que participa da comunidade também, é um exemplo pra mim de pessoa, de humildade, assim. É um cara que eu me espelho bastante. Isso aí deixa feliz, sabia? Sim. Isso aí deixa muito feliz e esperançoso, cara. Enquanto muita gente tá vendo só a parte ruim, só o que o mundo tá se acabando, que o mundo tá... E tá mesmo, mas
cara, tem jovens aí que são diferentes, né? Que estão seguindo um outro caminho. Isso me deixa muito feliz e esperançoso. Não, é que nem eu falei, né? Se a gente tá num caminho de Deus, todo mundo que tá junto vai se agregando, né? Vai se juntando e de alguma forma, no final, todo mundo se encontra e um ajuda o outro e a gente vai sendo cada vez mais forte, né? E eu vejo muito isso na família de vocês aqui, né? Eu vejo muito isso na nossa comunidade, né? Que tá todo mundo assim focado no mesmo ponto e a gente vai se ajudando e conseguindo atrair mais pessoas cada vez mais, né? Isso é muito legal. Mas vamos nas considerações finais. Então, queria agradecer, queria dizer mais uma vez, é muito bacana ver a amizade de vocês, que os dois têm. Assim, quando eu comecei na comunidade, eu falei assim, meu, o que é isso? A primeira vez que eu vi assim a relação dos dois, eu falei assim, não é possível que eles são pai e filho. Não. Irmãos, né? Parece dois brothers. Falei, não, então, parabéns, é muito lindo de ver, que Deus abençoe cada vez mais esse laço que vocês têm, que fortaleça ainda mais. A gente que agradece aqui vocês terem vindo aqui em casa, né, falar com a gente, né, fazer esse peregrinando com a gente. E a gente é isso aqui que vocês estão vendo, né? Somos simples aqui, nossa família é isso daqui mesmo, né, todo mundo conhece. A gente tenta, né, testemunhar um pouquinho aqui a verdade. Tem nossos problemas, né, Mar? A gente tem nossas dificuldades, graças a Deus, como que nós somos seres humanos, nossas quedas, nossos erros. Mas o que importa é que a gente se ama e se ama muito, né? O Mateuzinho, ele é incrível, né? Ele fala, aonde eu for, pai, eu quero levar você. Ele brinca com a Paula, eu vou comprar uma casa, vou levar meu pai para morar comigo, né? Ele fala, aonde ele vai, ele fala que ele quer ir comigo. Fala tudo, ele fala que ele quer levar o pai. Aonde eu for, vou levar meu pai, tudo eu vou levar meu pai. Então é uma coisa assim muito forte, sincera, e a gente que agradece vocês de estar aqui na nossa casa e sempre que vocês quiserem, as portas aqui estão abertas. Cara, eu quero agradecer vocês que nos receberam, né? Hoje a gente tá gravando na estrada, agradecer a Paula, agradecer as meninas, a Gabi, a Bia, o Henrique, todos vocês, o Ted. Agradecer também a Kellen e o Leozinho, que nos dão uma força enorme aqui, que estão com a gente também. E queria aí mandar um abraço para todos os pais, todos os filhos, né, que viram esse episódio. Em especial para aquele personagem da série Dark, que é pai e é filho dele mesmo. Vocês viram isso? Indignante. Um abraço para você, personagem da série Dark. Muito confusa, eu não sei o nome, Jonas. mas ele é filho e depois ele é pai dele mesmo e aí é muito confuso, cara. Um dia a gente vai conversar com os autores pra gente explicar, porque acho que ninguém entendeu essa série. Não, cara, mas um abraço pra você que é filho e pai de você mesmo e é um looping infinito. Então, mais uma vez, agradecer vocês, né? Porque o Maia, ele considera todo mundo filho dele também, né? Ele chama a gente muito de filha, pra lá e pra cá, dá bronca dos shorts que faz 500 anos que a gente usa o mesmo short, filho. Nossa, aqueles são mesmo de sangue, né? Vai conversar depois. Já viu já, né? Mas então, agradecer muito vocês, né? Que é lindo e a gente espera que a gente tenha isso na nossa família também, né? Amém. Porque realmente vocês são famílias exemplos para nós, a Paula que tá aqui também, né? Gosto muito de conversar com a Paula. E a Gabi, a Bia, que a gente viu, era um toquinho e hoje tá aí, maior que a gente. Se bem que não custa muito, né? Mas... Venham aqui pra aparecer, vocês aparecerem. Você também, Você também quer? Venha, Paula. Pra gente encerrar tudo Vem mundo todo junto. mundo junto aqui, ó. Câmera pega. Aqui, ó, a gente vai Aqui cortando. pega, Vamos, gente. Aqui pega, Venha, aqui Paula, atrás vem aqui pega. atrás deles, aqui, ó. Pode Vem entrar aqui Gabi. atrás também que pega. E aí, hein? A Gabi vai Então, encerrar pra nós. Gabi, youtuber aí, comentem aí. Curte, compartilha e faça tudo. Essa é a influencer digital. TV Peregrinos. Tem 200k. porque esse Agora não quer sim a cá gente hoje. vai bombar. Vai lá, Gabi. Curta o vídeo, compartilha e segue a gente. Isso aí. Valeu, pessoal. Então, tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.